Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso de Zeno aqui da nossa trilha Primeiros Passos. Nesse curso aqui, a gente vai estar aprendendo quais são as configurações necessárias que a gente precisa colocar lá no back-end do Zeno para que a gente, de fato, implemente segurança na nossa aplicação para que apenas usuários, donos dos objetos, no nosso caso aqui da nossa aplicação são os nossos filmes, então apenas usuários, donos dos próprios filmes, consigam performar ações sobre esses filmes, seja publicar um novo filme, ver o filme, editar um filme, deletar um filme e por aí vai. Passando aqui rapidamente sobre qual vai ser a ementa desse nosso curso, né? Primeiramente, fazer uma introdução e também uma recapitulação aqui do que a gente vai estar construindo, sobre o que é essa parte de segurança, autentificação ali dentro do Zeno. Posteriormente, a gente vai cair para a implementação dessa segurança multi-usuários. Então, primeiro a gente vai fazer ali no Get All Records, depois post na nossa chamada de post filmes, Get Single Record, né? Pegar um filme só, na chamada put, e depois a nossa chamada de delete filme. E aí, por fim, a gente vai aprender ainda nesse curso também a fazer o uso de funções reutilizáveis, que a gente vai ver que vai fazer sentido para a gente utilizar uma função reutilizável aqui nessa nossa estrutura. Então, já aqui dentro do Zeno, fazendo uma breve recapitulação aqui do que a gente já aprendeu, do que a gente vai estar fazendo aqui nesse nosso curso, né? Basicamente, a gente tem aqui os nossos endpoints, né? Autentificações, e aqui os nossos endpoints de filme que a gente veio construindo e ajustando aí durante os nossos cursos anteriores. Então, aqui todos os nossos endpoints eles já estão fechados, né? Então, são endpoints que requisitam autentificação. Se a gente clicar aqui no nosso endpoint de Get Filmes, né? Então, só para a gente recapitular sobre isso, esse endpoint ele está fechado, né? Então, se eu vier aqui, clicar nesse cadeadinho e abrir esse endpoint, né? A gente puder abrir aqui, salvar, vamos publicar essa mudança. Na hora que a gente copia esse endpoint, se eu venho aqui na nossa URL, né? E colocar aqui no nosso navegador, a gente tem acesso a todas as informações que a gente tem no nosso banco de dados, né? Então, a gente vê o Black Mirror aqui, toda a descrição do filme. Dá para a gente ver melhor. A gente tem aqui a extensão de JSON Viewer. Vou ativar ela aqui e vou atualizar a nossa página. Página atualizada, já vejo aqui uma formatação um pouco melhor, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que a gente está vendo todos os nossos filmes, todas as informações do nosso banco de dados. Quando a gente fecha isso, né, então a gente vem, torna esse endpoint um endpoint que requisita autentificação, né, e publicar. Esse endpoint agora, ele não vai estar público mais, então se eu voltar aqui na nossa URL e eu atualizar, ele já vai dar um erro falando que eu não tenho autorização para ver esses dados, beleza? Então ele vai requisitar basicamente que a gente envie aquele nosso token de autentificação, ou seja, quando o usuário está logado, ele tem um token associado a ele e toda chamada que a gente faz, a gente tem que enviar esse token para a gente ter acesso às informações aqui dessa nossa chamada que requisita autentificação. Bacana? Isso é o primeiro passo, né, para a gente tornar a nossa aplicação aqui segura. Primeira coisa é a gente fechar esse endpoint para que ele não seja completamente público e a gente tenha que enviar essa autentificação. Porém, a ideia da nossa aplicação é que ela seja multi-usuários, seus usuários tenham seus próprios filmes, eles consigam aí, adicionar novos filmes, fazer edição nesses filmes, porém eles podem fazer isso para os seus filmes apenas, né? Então eles podem só ver seus filmes, vão poder só editar seus filmes, deletar seus filmes. Não é a ideia que eles consigam fazer isso, performar essas ações em filmes de outros usuários, né? Então beleza, se ele está autentificado, todos os usuários estão autentificados, mas ele poderia, né, ir lá num filme de um outro usuário e fazer uma edição, né? Porque ele está autentificado, se ele tiver acesso àquele filme, ele vai conseguir fazer essa mudança, ou deletar o filme, ou ele vai poder ver as informações desse filme. Não é o que a gente quer nessa nossa aplicação aqui. Então, nesse curso, a gente vai aprender a configurar esses nossos endpoints aqui para que eles respeitem esses níveis de segurança multi-usuários. Então, aí na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso endpoint de GET, entender como que a gente faz isso nesse nosso endpoint de GET All Records, e depois nas aulas seguintes a gente vai trabalhando os nossos outros endpoints, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Bora lá então, pessoal. Nessa aula a gente vai começar a colocar a segurança aqui nesses nossos endpoints. E eu quero começar aqui primeiramente nesse nosso endpoint de Get All Records, né, onde a gente pega todos os nossos filmes. Então, vou entrar aqui nesse endpoint. Nesse momento ele está autentificado, beleza? A gente precisa de autentificação. Porém, qualquer usuário autentificado consegue chamar aqui e ele vai puxar todos os filmes que tem no nosso banco de dados. Então, a gente precisa trabalhar aqui a nossa função para que isso não aconteça, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é colocar aqui um filtro que eu quero trazer apenas os filmes
que pertencem àquele usuário autentificado, né? Então aqui a gente pode fazer uma alteração aqui nessa nossa função. A gente pode clicar aqui. Aqui ele já tem aqui, né, by custom query, definir como que você quer trazer esses dados. A gente pode clicar aqui nesse lapisinho e aqui a gente pode adicionar uma condicional. A condicional que a gente vai querer trazer vai ser uma condicional do nosso banco de dados, né? Porque o nosso banco de dados a gente tem uma relação com os nossos usuários, né? Então a gente tem aqui o filme, usuários, filme.usuários ID, né? Esse aqui é o nosso campo no nosso banco de dados, filmes.usuário ID. Ele tem que ser igual a, e aí a gente pode puxar essa informação das nossas autentificações, né? Como esse endpoint é autentificado, está sempre vindo o ID de autentificação, e a gente consegue, a partir desse ID de autentificação, saber qual que é o usuário. Então aqui é basicamente o mesmo ID. Então, fazendo isso, né, o usuário do banco de dados do nosso filme tem que ser igual o ID do nosso usuário que está autentificado. Bacana? Salvando aqui, vamos salvar essa informação. E agora a gente pode testar isso aqui no nosso Run in Debug. Antes, vamos só confirmar ali quais são os filmes, né? Então, ver aqui em Database, a gente vem aqui em Database, a gente vem aqui em Filmes, a gente tem os nossos usuários principais aqui, Neto e o Castelo. Então, Neto é dono do 6, do 16, 18, 19, 20, e o Castelo é só do 7 e do 15. Então, vamos lá puxar, né, essas informações. E aqui, né, só os nossos usuários, o Neto é o 3 e o Castelo é o 4. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso endpoint. Indo aqui, Get Filmes, vamos dar um Run in Debug. Agora a gente pode selecionar aqui, né, vamos selecionar o Neto e vamos rodar. Vai rodar como Neto. Aqui a gente já vê, né, os filmes 6, aqui a gente tem o 16, estão aqui os IDs, né? Aqui o 18, Tropa de Elite. E se a gente rodar agora com o Castelo, que ele tinha acesso a 2 filmes só, né? Castelo, vamos rodar. Agora a gente tem acesso ao 7, né? Que a gente não tinha acesso ali com o Neto antes. E ao 15, né? Que são os nossos 2 filmes, basicamente. Então, né? Agora sim, nossa chamada aqui, get all records, está correta. Lá nos nossos front-ends, quando a gente fizer essa chamada, a gente vai ter que enviar esse token de autentificação e aqui, através desse token, a gente já vai puxar apenas os dados referentes a esse nosso usuário. Vou fechar aqui, fechar isso, vamos publicar essa nossa configuração e agora esse nosso get record já está redondinho. Beleza, pessoal? Voltando aqui, na próxima aula a gente vai comentar aí sobre a nossa ação de post, como que a gente pode configurar ela e deixar ela também redondinha. Beleza, pessoal? Nessa aula a gente vai fazer as configurações necessárias aqui nessa nossa chamada de post, né? Então, entrando aqui na nossa chamada de post, ela já está autentificada. Nesse momento, o que ela está fazendo? A gente está pegando aqui os nossos inputs, fazendo os ajustes aqui das imagens que a gente já construiu e a gente está adicionando, né, esses nossos dados que vêm através desse input no nosso banco de dados, né? Adicionando uma linha no nosso banco de dados. O que a gente precisa configurar é validar que a gente está associando esse nosso filme ao usuário que de fato adicionou esse filme, né? Então, entrando aqui nessa nossa ação de adicionar novo registro, né, a gente pode validar se isso está correto. Então, descendo aqui, né, a gente tem todos os dados, né, do nosso banco de dados mapeado com os nossos inputs, está aqui em cima, né? Então, o dado do banco de dados título, ele está vindo do input título, o duração está vindo do input duração e por aí vai. E aqui a gente tem o usuário ID, né, que é o nosso usuário lá no banco de dados. Ele está relacionado nesse momento com esse input usuário ID aqui. Para isso aqui funcionar, lá no nosso front-end, a gente teria que ter feito alguma relação, né, algum input, a gente teria que ter um input lá no nosso front-end de algum lugar falando que o usuário, esse usuário aqui desse input é o usuário que está logado, né? Se a gente poderia fazer isso também para adicionar filmes ou para outros usuários, né? Então, se eu quisesse adicionar um filme, eu sou um usuário logado, quero adicionar para outro usuário. Eu poderia enviar o ID desse outro usuário e aí nesse input aqui, e aí eu registraria para aquele outro usuário. No caso aqui, não é o que a gente vai querer, né? Eu quero que o usuário que vai ser adicionado, ele não vai vir através desse input, né? Porque a gente não configurou isso lá no nosso front-end. Aqui, ele vai vir através do usuário que está autentificado. Então, eu posso mudar aqui, né, para autentificação e eu posso pegar o ID do usuário autentificado. Então, a partir de agora, essa nossa ação de post vai estar vinculando, né, esse nosso filme que foi adicionado ao usuário que está autentificado na aplicação. Podemos salvar aqui, né, e dar um publicar aqui na nossa ação.
E perfeito, a gente pode até testar essa nossa ação, né? Então vou aqui em Run Debug, eu vou rodar aqui como o Bobinho, que ele não tem nenhum filme ainda. Então vou botar aqui, vamos limpar isso daqui, limpar e vou rodar com o Bobinho. Beleza, criou um token para o Bobinho, estou logado como ele. Então aqui eu vou colocar um arquivo, selecionar aqui uma foto de capa, vamos pegar aqui do Mario, Super Mario, vamos pegar aqui um segundo arquivo, pegar aqui vai ser a nossa foto de miniatura, aqui no título, Super Mario 2, vou botar um 2 aqui, duração 3, descrição, não vou colocar nada, o status vai ser assistido, nota, eu vou colocar uma nota de 4 e vai ser basicamente isso. Usuário ID não importa pra gente, porque isso aqui não tá... É um input que tem aqui, a gente poderia até esconder esse input, na verdade. Vamos esconder ele, salvar. Então, ele não é um input que importa pra gente, ele não está configurado nem vinculado com nada aqui embaixo, né? Porque a gente está vinculando o nosso usuário a partir do token de autorização. E a gente pode rodar essa informação. Informação rodada, já tivemos sucesso aqui, foi adicionado Super Mario, trouxe aqui as informações dele. Vamos fechar isso daqui, fechar tudo, vamos publicar essa mudança. E agora eu vou lá no nosso banco de dados, só para confirmar se deu tudo certo. Aqui em filmes, a gente tem aqui Super Mario 2, assistido, e aqui a gente tem o Bobinho já vinculado nesse nosso usuário. Beleza? Tudo certinho. Então, aula já finalizada, né? Configurada aqui a nossa ação de post. Na próxima aula a gente vai configurar aqui a nossa ação de get, né? Para a gente pegar apenas um registro no nosso banco de dados. E esse registro, obviamente, o usuário tem que ter permissão para ver esse registro. Beleza? Até a próxima aula. Fala pessoal, nessa aula a gente vai aprender a fazer a configuração dessa nossa ação de GET, desse nosso endpoint de GET. Então já vou entrar nele aqui, também um endpoint que já está autentificado. E nesse momento, o que esse endpoint aqui ele faz, né? Ele requisita a autentificação. Então beleza, o usuário tem que estar autentificado. Mas qualquer usuário que enviar o ID de um filme, ele vai conseguir ter um retorno. Porque a gente aqui tem que enviar o ID de um filme, ele vai buscar nesse Get Records, ele busca por esse ID de filme, ele verifica se esse ID existe, se ele existe, ele retorna para o usuário. Então se eu estou lá, né, por exemplo, vou fazer uma busca e o usuário conseguir buscar o filme de outro usuário, vai aparecer para ele. Então aqui a gente tem que adicionar uma condição para que diga que caso esse filme seja de outro usuário, eu não posso, né, esse filme ele não vai ter autorização para ver ele. Beleza? Para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer é criar mais uma pré-condição. Esse pré-condição basicamente diz, né, se essa ação aqui, né, nesse caso, ele está falando assim, se esse nosso item, model aqui, né, porque ele pegou o filme, ele armazenou nessa variável model aqui. Então, se essa variável model, ou seja, esse filme que ele buscou a partir desse ID, ele não existir, ele vai falar assim, não foi encontrado, né? Ele vai dar essa mensagem not found, a gente pode até mudar aqui, não encontrado, né? Então, o filme não encontrado, ele dá esse erro não encontrado. Então, isso aqui tem que ser verdade, né? Então, esse model tem que ser diferente de null. Caso isso não seja verdade, vai dar essa mensagem. Então, a gente pode fazer basicamente o uso de uma pré-condição dessa mesma forma para construir ali a nossa ação de verificação se o filme é do usuário ou não. Então, clicando aqui nesse maisinho, vamos adicionar mais uma pré-condição. A gente pode vir aqui em Utility Functions, né? E aqui a gente tem essa nossa pré-condição. Clicando, já adicionou a ação que a gente pode colocar as configurações que a gente precisa. E quais são essas configurações que a gente vai fazer? Basicamente, o que eu preciso fazer é esse filme que ele pegou aqui nesse nosso primeiro passo, né? Que ele armazenou nessa nossa variável model. Então, vou ter que verificar se esse model aqui, né, que é o nosso filme, se o usuário desse model aqui for o usuário autentificado, ou seja, se essa condição for verdadeira, vai passar. Se não for verdadeira, ele cai nessa pré-condição aqui e ele dá um retorno para a gente. Então, vamos criar aqui nessa nossa pré-condição essa nossa função. Clicando aqui nesse lapisinho, a gente pode vir aqui. Aqui a gente tem a opção de pegar uma variável, que é aquele nosso model, né? Então, a gente pode pegar o model. E aqui, se a gente digitar, né, o ponto usuários underline id, quer dizer que a gente está olhando, né, para esse model é um filme, né? Ficou ruim esse nome da variável, mas acredito que ficou claro. Se ele olhar para esse filme aqui e olhar para o usuários ID, quando a gente bota esse ponto aqui, ele vai estar olhando para o campo usuários ID nessa tabela. Ele vai olhar para esse usuários ID. Esse usuários ID aqui tem que ser igual a nossa autentificação ID, beleza? Onde que, caso tenha ficado dúvida, que eu vou só salvar, mas onde a gente pode ver isso aqui, né? Então, vou salvar aqui, isso aqui eu já ajusto. Se a gente vier aqui na nossa database, vier aqui em filmes, a gente vê que a gente tem aqui, ó, usuários underline
ID. Então a gente tem aquele model, que é o nosso filme, ponto, usuários ID, a gente está se referenciando a esse nosso campo aqui. Então vou voltar lá no nosso endpoint, voltando aqui no nosso endpoint de get, voltando aqui na nossa pré-condição. Aqui a nossa ação não foi definida, vou ter que colocar de novo, então vamos lá. Variável model, a gente bota aqui ponto, usuários, underline ID, que é a nossa ação, tem que ser igual a nossa autentificação ID. Salvei. Beleza? Aqui a mensagem de erro, caso isso não seja verdade. Então você não tem autorização. Autorização. Vai ser a mensagem de erro. E aqui eu posso colocar access denied aqui por padrão. E a gente pode salvar. Beleza? Bacana. Vamos fazer um teste aqui também, né? Então voltar aqui no nosso database. Vamos vir aqui em filmes. E eu vou olhar aqui, eu vou buscar o filme 6, né, o Black Mirror, ele é do Neto. Então eu vou buscar como Neto o filme 6, depois eu vou buscar como Castelo o filme 6 e vamos ver os resultados que a gente vai ter. Indo aqui em API, voltando aqui no nosso get, vamos dar um run em debug aqui, filme 6, né? Opa, filme 6, e aqui eu vou rodar como o Neto. Dá um run aqui agora, rodei, Black Mirror, voltou, beleza? Voltou as informações aqui do nosso filme 6, bacana, tudo certinho. Agora vamos rodar como o Castelo, filme 6. Na hora que a gente roda, deu um erro, né? Então aqui já dá access denied aqui, e ele já dá aqui a mensagem que a gente escreveu lá, você não tem autorização. Então, tudo certinho, vamos publicar essa nossa ação aqui, ação publicada, podemos voltar para trás. Então aqui a nossa ação de get também já configurada, redondinha. Salve, 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 pessoal. Nessa aula a gente vai começar a trabalhar aqui nessa nossa função de put, né? Então, já entrando aqui nessa nossa função, ela já é uma função que requisita a autentificação, porém, qualquer usuário que, autentificado, fizer a chamada aqui através de um ID de um filme, mesmo que ele não seja o dono desse filme, né? O usuário autentificado não seja o dono do filme, ele vai conseguir fazer as modificações, vai conseguir rodar a nossa função e, por fim, editar esse filme lá no banco de dados. Então, a gente precisa fazer algumas adaptações aqui na nossa função para que ele respeite essa ideia de que apenas o usuário consiga editar os seus próprios filmes. Então, pensando aqui rapidamente o que a gente precisa fazer, a gente tem aqui, né, o nosso usuário autentificado, ele está puxando a partir do ID. O que a gente vai precisar verificar é se o filme desse ID aqui, né, ele for o usuário referente a esse filme for o usuário autentificado, a gente vai permitir que essa função rode. Caso contrário, a gente não vai permitir. E para isso, a gente tem que adicionar algumas condições aqui. Então vamos adicionar. Clicando aqui em maisinho, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar, né, pegar esse filme desse ID aqui. Então, para a gente fazer essa verificação, a gente tem que selecionar aquele filme. Então, a gente vem em Database Request, vamos pegar uma Get Records. E qual record vai ser? Vai ser um tipo filme, beleza? Então, aqui ele já fala, né, o tipo ID. E da onde que vai vir essa informação? Essa informação vai vir desse nosso input aqui em cima, filme ID. Então, a gente pode selecionar aqui os inputs, filme, ID e salvar. Vou arrastar isso aqui para cima, porque essas verificações vão ter que acontecer sempre antes da gente rodar as nossas outras funções, tá bom? Então, beleza. A gente já pegou um filme, a gente já achou o filme no banco de dados, a gente armazenou esse filme nessa nossa variável aqui, filmes1, e o que a gente precisa fazer agora é verificar se de fato esse filme aqui é do usuário autentificado. E aí, relembrando o que a gente fez ali no nosso Get Records, é basicamente a mesma coisa, né? A gente vai ter que fazer uma pré-condição aqui, que se ela for verdadeira, a gente segue com a nossa função. Caso contrário, a gente vai dar um alerta aqui de erro. Então, a gente pode vir aqui em adicionar mais um campinho, a gente pode vir aqui nas nossas Utility Functions e pegar aqui a nossa pré-condição. Ela vai ser muito parecida com o que a gente criou na nossa aula anterior, né? Então, a gente pode clicar aqui nesse nosso lapisinho, beleza? A gente vai vir aqui em variáveis. Agora a nossa variável chama filmes underline 1. Antes ela chamava modal, né? Não lembro exatamente agora o nome. Mas aí a gente pode colocar aqui filmes 1 ponto usuários underline ID, né? Que é o nome do nosso campo. E aí esse filmes 1 usuários underline ID tem que ser igual a nosso ID do usuário autentificado. Bacana? Mandei salvar, colocar aqui uma mensagem. Você não tem permissão para ver esse filme. Beleza. Uma mensagem de erro, tipo de acesso, access denied, e a gente pode salvar aqui. Bacana. Então, já pegamos o registro, já verificamos aqui se o usuário tem acesso, ele pode ver isso, né? Se ele é o usuário dono mesmo para fazer essa modificação. E aí, o último ajustezinho que a gente precisa fazer
é aqui no nosso campo de editar o nosso filme, né? Assim como a gente fez uma edição lá no nosso ação de post para a gente criar um novo filme, a gente veio aqui nos nossos campos, no nosso usuário ID, a gente não está puxando a partir do usuário ID, né? Desse nosso input que está aqui em cima, usuário ID. Na verdade, a gente pode até esconder esse nosso input. Então, vou clicar aqui, deixar ele invisível, porque a gente não vai usar. Vou salvar, deixar ele invisível, voltar aqui, né? Agora vai até aparecer um erro aqui para a gente, porque ele está invisível, a gente não consegue usar mais ele. Mas essa informação não vai vir de input, ela vai vir da nossa autentificação, né? Então, clicar aqui em autentificação e o ID, beleza? Então, o ID do usuário autentificado. Bacana. Assim a gente mantém, né, vinculado ali certinho o usuário, né? O filme é dele, ele vai continuar mantendo sendo dele, tá bom? Então, podemos salvar. E aí agora, fechamos, né, nossos ajustes aqui, a gente pode testar essa nossa função. Então, para testar, antes disso, vou voltar ao nosso banco de dados para a gente ver os nossos filmes. Vou querer fazer uma edição, a gente pode editar esse nosso último filme que a gente adicionou, que é o ID 23, tá? Então, o ID 23, e ele é um filme do Bobinho, né? O Super Mario aqui, Super Mario 2. ID 23. Então vamos voltar lá, então em APIs, Projeto Filmes, nosso put, e vamos aqui dar um run. Bacana. Primeiro eu vou rodar ele com o Castelo, né? Então vai ser outro usuário, né? Não é o Bobinho, ou seja, ele não tem a autorização para fazer essa mudança. Então, vou colocar aqui ID 23, vamos botar um filme aqui, Star Wars, vamos mudar. Vamos subir aqui as imagens, né? Escolher os arquivos. Então o arquivo aqui do Star Wars, vamos pegar a capa primeiro. Vamos colocar aqui agora a miniatura, bacana. Aí aqui a duração, vamos colocar aqui duração de 3 horas, uma descrição, 1, 2, 3, 4, status assistido. E uma nota, vamos colocar aqui uma nota 7, tá bom? E vamos rodar. Rodamos aqui a ação, já deu aqui um erro, né, pra gente. Falou que a gente não tem acesso, né, access denied, que foi aquele erro que a gente colocou. Ele já falou que você não tem permissão para ver esse filme, que é exatamente a mensagem que a gente tinha colocado lá no nossa pré-condição, né? Agora, se eu vier aqui, né, a gente vier aqui, vamos rodar agora com o Bobinho. Vou adicionar aqui os nossos arquivos novamente. Colocar aqui a capa do Star Wars, colocar aqui a miniatura do Star Wars. Já colocamos aqui todos os campos, ID 23, e vamos rodar novamente. Beleza? Rodou. Agora a gente teve, de fato, um sucesso. Então mudamos ali o nosso ID 23, agora Star Wars, duração 3, descrição 1, 2, 3, tudo certinho. Se a gente voltar lá no nosso banco de dados, Database Filmes 23, aqui já está o Star Wars, né, com a nova foto de capa, nova miniatura e com o bobinho aqui de usuário, tudo certinho. Então a gente pode voltar aqui nos nossos endpoints, vir aqui no nosso put, a gente pode publicar aqui essas nossas mudanças, porque está rodando tudo certinho. Então assim a gente aprendeu a fazer todas as necessárias mudanças aqui nessa nossa ação de put para de fato ela respeitar as condições de apenas usuários conseguir editar esse nosso filme, beleza? Bacana, pessoal. E para a gente fechar, falta a gente ajustar aqui a nossa ação de deletar os filmes, né? Então, entrando aqui na nossa ação, nosso endpoint, basicamente esse endpoint aqui também é um endpoint autentificado, né? Basicamente, no momento agora, qualquer usuário que esteja autentificado enviar, né, para esse endpoint o ID do filme, mesmo que não seja um filme dele, ele vai conseguir deletar esse filme, não é o que a gente quer, né? E aí, se a gente parar para pensar, aqui, as nossas condições que a gente vai ter que adicionar aqui na nossa função são bem parecidas ao que a gente fez na nossa aula anterior, na nossa função de put. A gente vai ter que verificar, pegar o filme desse ID, armazenar uma variável, verificar se esse filme que a gente armazenou na variável é do usuário autentificado. Se for, ele continua aqui na ação. Se não for, ele vai dar um erro, né? Então a gente pode vir aqui no nosso maisinho, adicionar, a gente vem em Database Request, vamos get records, vamos pegar um filme. Esse filme vai vir através do nosso input aqui, nosso input ID, beleza? E podemos salvar. Então aqui a gente já pegou o registro do nosso banco de dados, armazenou nessa nossa variável filmes 1 aqui, e agora a gente pode colocar aquela nossa pré-condição. Então adicionando ali no maisinho, vindo aqui em Utility Functions, vindo aqui em nossas pré-condições, beleza? Aqui a gente pode agora adicionar aquela mesma função que a gente adicionou na nossa aula anterior, né? Então a gente vem aqui, vamos pegar agora a nossa variável filmes 1, que a gente coloca ponto usuários underline ID, então seleção do usuário, e ele tem que ser igual ao nosso ID do usuário autentificado. Vamos salvar, podemos montar uma mensagem aqui, você não tem permissão para deletar esse filme. Beleza. Deletar esse filme, e aqui a gente pode colocar acesso negado. Salvar, bacana.
E para esse endpoint, basicamente isso que a gente precisa. Podemos também agora testar, né? Então vamos rodar aqui um teste lá no nosso filme endpoint 23, que é do Bobinho. Então eu vou rodar primeiramente aqui como castelo e vamos dar um rodar. Acesso negado, né? Você não tem permissão para deletar esse filme. Agora vamos rodar com o Bobinho, né? 23, rodando, beleza. Agora a gente teve sucesso aqui, ele retornou algumas informações. Se a gente voltar lá no nosso banco de dados, filmes, a gente já vê que a gente não tem mais o nosso filme aqui do Bobinho, né? Então já foi deletado nosso ID 23. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente fecha essa nossa parte. A gente pode voltar aqui no deletar aqui só para a gente publicar essa nossa ação e já tá live para todos os nossos usuários. E com isso a gente fecha todas as configurações necessárias aqui nesse nosso endpoint aqui de CRUD para de fato manter a nossa segurança aí em alto nível, né? Os usuários apenas conseguindo performar as ações nos filmes nos quais eles competem, né? Eles podem fazer. Então, com isso, pessoal, basicamente a nossa aplicação a gente encerra e fecha ela por aqui. Na próxima aula, eu vou querer apresentar para vocês o conceito de funções reutilizáveis, né? Para a gente introduzir esse conhecimento aí para vocês também terem isso no arcabouço de ferramentas de vocês aí, porque essa função ela encaixa aqui nesse nosso CRUD aqui de uma forma bem legal, acho que vai encaixar aqui em um momento legal, e aí vocês já também têm esse conhecimento. Então a gente vai conversar aí na próxima aula sobre funções reutilizáveis, beleza? Até a próxima aula. Salve pessoal, para a gente fechar esse nosso super curso, nessa aula aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre funções reutilizáveis. E o que são funções reutilizáveis, né? Então, vindo aqui para o nosso editor aqui do nosso Zeno, a gente abrir aqui a nossa aba de biblioteca, a gente tem aqui essa nossa aba de funções. Aqui, basicamente, é um local onde a gente pode criar funções personalizadas, né? Que a gente consegue utilizar ela mais de uma vez nos nossos endpoints. Então, ao invés de eu ter que ficar criando a mesma função várias vezes, se eu sei que eu vou ter que reutilizar ela em outros endpoints, a gente pode criar ela aqui e depois a gente só chama essa função lá nos endpoints que fazem sentido para a gente. Então, se a gente parar para analisar, não vir aqui nos nossos API endpoints que a gente criou nas nossas últimas aulas, entrar aqui em projetos, a gente tem aqui no nosso API endpoint de get, a gente tem uma função aqui que a gente basicamente está pegando um registro no nosso banco de dados, com base no filmes ID, aqui no nosso input filmes ID. A gente está verificando uma pré-condição se esse input, se esse nosso filme aqui, model aqui, né, nesse caso, essa variável model, de fato existe. E a gente está verificando, né, por fim, se esse model, o usuário desse nosso filme model aqui, é o usuário autentificado. Bacana. Se a gente parar para reparar, essa função aqui, a gente basicamente fez ela também em outros locais. A gente só não tinha essa nossa pré-condição aqui de ser vazio. Mas ela é até uma condição que adiciona um nível a mais de segurança aqui, né, para a gente de fato estar buscando um dado que faz sentido. Então, se a gente voltar aqui, nosso APIs endpoints, voltar aqui agora no put, a gente vê que a gente fez a mesma coisa. Então, a gente tem o get records, retornando a variável filmes, e a gente está fazendo uma pré-condição, né, do usuário aqui. E na nossa API endpoints de deletar, a gente fez a mesma coisa. Get records, pré-condição do usuário filmes ser o mesmo do usuário autentificado. A gente poderia, ao invés de criar essas três funções, criar apenas uma função personalizada aqui, contendo aqueles três passos, depois a gente apenas referencia essa nossa função reutilizável lá nos nossos três endpoints. E é isso que eu vou querer estar criando com vocês aqui agora. Então, para criar uma nova função, a gente pode clicar aqui em adicionar função, né? A gente pode dar um nome para essa função, então vamos falar assim, validação do usuário logado. Validação do usuário logado. A gente pode salvar. Pode ser qualquer nome aqui, tá? Talvez não seja o melhor nome esse aqui, mas adicionar qualquer nome. Em inputs, o que a gente precisa? A gente precisa do nosso input do ID do nosso filme. Então a gente pode adicionar aqui, a gente vai pegar uma referência a uma tabela, né? E aí vai ser a referência à tabela de filmes. Ele já vai criar aqui o nosso filmes ID. A nível de input, é basicamente isso que a gente precisa. E aí as funções que a gente criou lá, né, são basicamente a função de get records, então a gente pode adicionar aqui uma função, database request, get records, na tabela filmes, né? O field name vai ser o ID, e aqui o valor vai vir a partir do nosso input filmes ID. E podemos salvar.
Então aqui a gente já está pegando o registro, né, com base nesse input aqui, e a gente está armazenando aqui na nossa variável filmes underline 1. E aí falta a gente fazer as nossas pré-condições, né? Então a gente pode adicionar aqui, né, vir aqui nossas custom functions não, utility functions, e pegar aqui a nossa pré-condição, beleza? E aqui para manter um padrãozinho bem organizadinho, eu vou criar aquelas duas pré-condições, verificar se é nulo e depois verificar se é do usuário. Talvez a gente nem precisasse verificar aí se é nulo, né? Porque se não for do usuário, não seria nulo, né? Então já seria uma condição suficiente. Mas eu vou adicionar as duas aqui para ficar bem redondinho. Então clicando aqui no lapisinho, a gente pode criar a nossa primeira validação. Que nada mais é que a nossa variável filmes1, ela tem que ser diferente de nula, né? Ela não pode ser vazio. Então nosso filme 1 aqui ele não pode ser vazio. Tem que retornar alguma informação. E a gente pode vir aqui em constantes, e aqui embaixo a gente tem o nulo, beleza? Então podemos salvar. A gente pode colocar aqui não encontrado, né? Não encontrado, beleza? A nossa mensagem que vai receber. E a gente pode ter aqui um not found como por padrão e salvar. Então nossa primeira pré-condição já está construída. A gente pode adicionar a nossa nova pré-condição. Então clicar aqui no maisinho, vir aqui em Utility Functions e nas nossas pré-condições. Beleza. Essa pré-condição vai ser aquela nossa condição de verificação do nosso usuário, né? Então clicando aqui no lapisinho, basicamente a gente vai ter que vir aqui na nossa variável filmes1. A gente pode colocar aqui ponto usuários, underline ID, beleza? Então, o ID desse nosso usuário tem que ser igual ao usuário autentificado, o ID do usuário autentificado. Beleza, salvo. Então, aqui a gente pode colocar, não, você não tem autorização. Não tem autorização para essa ação. Beleza, vamos salvar. Opa, voltando aqui, se não tem autorização para essa ação, eu só vou mudar acesso negado, né, tipo de erro, e vamos salvar. Bacana demais, com isso a gente construiu a nossa função com as ações que a gente precisava. A gente pode agora publicar essa nossa ação aqui, nossa função. Ela já está ao vivo, né, live, e agora a gente pode utilizar essa nossa função lá nos nossos endpoints. Então, voltando aqui nas nossas APIs, vindo aqui em APIs, projetos filmes, vindo aqui no nosso primeiro get filmes, o que eu vou fazer eu vou deletar essas nossas funções que a gente tem aqui, porque é exatamente a mesma coisa, né? Esse get aqui é basicamente a mesma coisa que a gente tem na nossa função por completo lá. Então eu vou excluir isso aqui, né? Vamos deletar essa função, vamos deletar essa função aqui também, deletar a função, beleza? E aqui a gente pode adicionar uma nova função. Da onde que isso aqui vai vir? Vai vir de uma custom function, beleza? Ele já aparece aqui, validação do usuário logado. Exatamente isso que a gente precisa. O input, ele já identifica que vai vir desse input ID aqui, filmes ID, que é o input que a gente criou lá na nossa função. Então já está tudo certinho e redondo. Salvar, a gente pode agora fazer alguns testes. Então bora fazer um get record aqui, em database, só ver o filme que a gente vai pegar. Vamos pegar o ID 6, que é o Black Mirror, e é do Neto. Voltando aqui nas APIs de get, filme 6, vamos dar um run in debug, já está aqui o 6 aqui. Vamos pegar com o bobinho, dar um run, já deu aqui, ó, você não tem autorização para essa ação, então ele já entendeu. Bacana, agora a gente vai rodar com o Neto, rodar novamente. Ele deu um errozinho aqui, está faltando a variável model, por que isso? Porque a gente não editou aqui embaixo a nossa variável. Então eu vou fechar isso daqui, essa variável aqui, ela vai ter que vir agora da nossa variável, vamos fechar aqui, variável da function un, né, da função 1. Vamos salvar que essa variável aqui retornou aqui. Então o resultado vai ser essa função aqui, então a gente precisa mudar aqui na resposta. Agora a gente pode rodar novamente, rodando aqui, já temos o nosso resultado certinho do Black Mirror, que é o nosso filme. Bacana demais, então já nossa função rodando aqui, a gente pode fechar isso daqui, dar um publish, publicar, beleza? E a nossa função de get já está aqui com a nossa função reutilizável. E a gente pode fazer isso ali para os nossos API endpoints agora de put e também de delete, né? Então aqui no nosso API endpoint de put, vindo aqui, a gente tem aqui o get record e essa pré-condição. Vamos deletar isso aqui, deletar função, deletar essa função aqui também, deletar função, legal. A gente pode agora adicionar mais uma função, que vai ser a nossa função de custom functions, validação do usuário logado, e o nosso ID ele já identificou que é o filme ID que está ali em cima. Salvar isso aqui, vamos jogar essa função aqui para cima, beleza. Agora a gente pode testar essa nossa ação, né? Então a gente vai fazer uma alteração em algum filme, beleza? Então aqui a gente já tem o filme 23, a gente não tinha mais ele, né? Vou colocar aqui o filme 6, que é do Neto. Vamos mudar ele para Star Wars, vamos adicionar aqui alguns campos.
Star Wars aqui de novo, a capa, botar aqui uma miniatura, beleza? E agora eu vou rodar ele com o bobinho. Vamos rodar. Rodando, acesso negado, você não tem permissão, autorização para essa ação. Legal, agora vamos rodar agora com o Neto, né, que é dono do filme. Adicionar aqui as imagens novamente, capa, imagem de miniatura também, beleza? E aqui vamos rodar novamente. Rodando, sucesso, atualização, já deu aqui o Star Wars, já foi atualizado nosso banco de dados. Então se a gente voltar aqui, database, filmes, a gente já vê que o ID6 já foi atualizado também. Então, novamente, nossa função ali reutilizável já está rodando. A gente pode publicar, né? E agora resta apenas a gente editar ali no nosso API Endpoint de delete, né? Então, voltando aqui para APIs, vindo aqui no nosso API Endpoint de deletar, a gente tem aqui as nossas pré-condições. Novamente, a gente pode excluir isso daqui. Então, vamos deletar, vamos deletar essa nossa função de pré-condição e a gente vai adicionar a nossa função, beleza? Então, Custom Functions, validação do usuário, voltando aqui para cima, beleza? Podemos salvar. E aí, novamente, legal a gente mudar aqui a nossa variável, né? Então, não é mais a variável filmes1, a gente pode trocar a variável, fechar isso aqui, variável, nossa functions aqui da resultado da função. Bacana? Então, podemos fazer um teste, dar aqui, ó, rodar. Vamos rodar aqui com ID6, que é do Neto. Vamos rodar com o bobinho. Rodando essa ação, você não tem autorização. Agora eu vou rodar com o Neto, novamente, rodar, e aí já deu certinho, acesso permitido, ele retornou, né, as informações que a gente tinha antes no banco de dados, que agora já foram deletadas, né? Se a gente voltar no banco de dados, filmes, a gente já não tem mais aqui o nosso ID 6, foi deletado o nosso filme do banco de dados, não existe mais, e agora nossas APIs já estão aqui redondinhas, vou dar só um publish aqui no delete aqui também, publicar, APIs aqui redondinhas, utilizando aqui uma função reutilizável, então já fica esse conhecimento aí para vocês também. Então, tudo rodando perfeito. Irado demais, pessoal. Com isso a gente encerra esse nosso curso aqui, essa nossa trilha de fundamentos, primeiros passos aí no Zeno. Espero que vocês tenham curtido essa trilha, aprendido bastante. Nesse nosso curso aqui, a gente aprendeu aí muito sobre essa parte de fato, segurança no Zeno, né? Fazer com que as nossas aplicações ficassem multi-usuários. A gente acabou tendo bastante contato ali com a parte de funções, né? Então, algo que vocês vão utilizar muito aí na jornada de vocês. Então, todas as funções, como de fato criar funções ali. Então, a gente usou muito aquele nosso editor no code ali de funções dentro do Zeno. Então, também a gente ganhou uma boa familiaridade aí com esse nosso editor. Espero que vocês tenham curtido e aprendido bastante e vejo vocês nas próximas trilhas.